Este é o nosso programa Uma Magnífica. Toda semana a Academia Marial se encontra com você. Partilha alguma coisa daquilo que tem aquela referência à Nossa Senhora. Há sempre uma certa curiosidade em saber como é que Maria de Nazaré vivia. A gente gostaria até de visitar a casa dela, ver a cozinha, como que era, né? E tudo isso que traz para nós um conhecimento maior de Nossa Senhora, sabendo que ela viveu pura e simplesmente uma vida de família. Vamos então conversar, sabe com quem? Com o irmão Afonso Murad, porque ele conhece bastante de Nossa Senhora. Eu tenho a impressão, inclusive, que ele andou frequentando a casa dela. Irmão Murad, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Ulisses. Então, como é que é isso quando a gente pensa na casa de Nazaré, quando a gente pensa os momentos de refeição daquela família, né? Como será que teria sido? Dá para a gente projetar, conseguir mais ou menos criar uma cena daquela vida de família? Essa pergunta é muito importante nesse ano da campanha da fraternidade, em que se trabalha o tema da fome. É verdade. E a fome se liga à alimentação. Sim. Bom, há alguns pesquisadores que se dedicaram a isso, a entender como é que era o cotidiano, o dia a dia da família de Nazaré. Ah, sim. Entre eles, eu destaco um trabalho bem fácil e acessível do Clodovis Boff, que se chama O Cotidiano de Maria de Nazaré. Essa dica para você que está nos vendo e ouvindo, procura na internet, você tem trechos desse livrinho, ele está disponível para compra na internet, e é muito legal a gente refazer essa história e para ver o que significa que o Filho de Deus se encarnou e participou da vida humana. Primeira coisa a gente entender que a casa de Nazaré, provavelmente, não era uma casa grande. Sim. Né? E nem a carpintaria de José, a gente vê aqueles quadros, né? Carpintaria, tudo pendurado. Como é que eram as casas normais do povo simples, numa cidadezinha pequena? As famílias que eram um clã, né? Era aquele monte de parente, avô, Primo, avó, prima, tia, sobrinho. Vocês imaginam um conjunto de casinhas pequenas, como se fosse um círculo, tem uma área no meio livre, Sim. e a casinha mesmo é muito pequena, praticamente é 1 ou 2 cômodos escuros, por isso que tem que entrar com a vela. Então, ali, a casa era o espaço praticamente de dormir, e de conversar, e também de se alimentar. Era uma sala só. Exatamente. Aí, o que tinha do lado de fora? Tinha o forno ou os fornos, Sei. onde se fazia o alimento. Então, era uma coisa comunitária, como até hoje é em alguns lugares do interior do Brasil, e na África também é assim, né? Exatamente, E a área onde as crianças brincavam, tinha o pilão para poder amassar o trigo, os grãos. E agora a gente vai ver o que é que eles comiam. Muito sim. interessante. Acho que não tinha arroz com feijão, né? Exatamente. Hoje o brasileiro se alimenta basicamente de arroz com feijão. Os judeus se alimentavam basicamente de pão. Sei. E o pão o dia inteiro. Então era assim, a mulher levantava de manhã, socava o grão, que normalmente nas famílias mais pobres era o grão de cevada, não de trigo, que é um grão que nós conhecemos pouco no Brasil. Mas a gente toma cerveja sempre na base de cevada. Que ótimo! Então, gente, o grão de cevada, então se batia, então ficava como uma farinha mesmo. Sei. E aí ela misturava com um pouco da massa do pão do dia anterior, cru, que estava fermentada. Então não tinha também fermento químico ou fermento que a gente acrescentava na massa. O pó royal nosso. Não tinha. E aí sovava, né, esperava um pouquinho fermentar, cortava em partes e assava esse pão que devia alimentar a família para o dia inteiro. Era a base alimentar toda feita dessa massa. O pão de manhã, mais ou menos na hora do almoço, e à noite, ao entardecer. Por isso que na Bíblia, e Jesus, na oração do Pai Nosso, fala: dai-nos hoje o
pão de cada dia. Pão nosso de cada dia. Porque era o pão de cada dia mesmo, não era guardado, não era pão de padaria. Então, o pão era o alimento básico. Sei. E, normalmente, nas refeições também, os judeus comiam lentilha. Ah, sim, o prato de lentilha era algo que é bem dentro da Bíblia, né? Exato. Você lembra do... Esaú e Jacó. Isso, que disputaram o prato de lentilha. Por quê? Porque lentilha é alimento básico também. Sei. E é bom lembrar, você que está nos seguindo, que uma alimentação saudável, ela precisa ter fibra, proteína e carboidrato. Então, a alimentação judaica básica tinha essas coisas. Claro que os tempos de seca ou com alguma praga na plantação, eles tinham momentos mais difíceis, né? Que a alimentação não era completa. Então, pão dá para a gente carboidrato, lentilha é proteína e carboidrato também. Essa era a alimentação básica. Agora, o que tinha mais? Vamos lembrar, o figo, as frutas. Aí eles tinham as frutas. As Figo, frutas tâmara. que eram plantadas Sim. perto das casas. Então, você tinha, os judeus comiam figo, as tâmaras. O que são as tâmaras? As tâmaras vêm de uma palmeira, né, um fruto de uma palmeira. E é interessante que tanto o figo como o pêssego, elas podem ser colocadas secas e depois serem comidas lentamente, porque naquele tempo, gente, não tinha geladeira. Né? Então, você imagina, a alimentação tinha que garantir também, para os tempos difíceis do inverno, Sim. alguma coisa para comer. Além disso, os judeus também tinham normalmente uma ou duas cabritos ou ovelhas. Ah, é verdade. Então, o cabritinho, a ovelha, eram criadas como se fosse um cercadinho do lado de fora da casa. Né? Então, a festa da Páscoa, né? O cabrito era a grande celebração, o cordeiro imolado. Cordeiro. Desculpa que eu estou fazendo como se cordeiro e cabrito fossem a mesma coisa, são diferentes, né? São bem diferentes. São bem diferentes. Mas eles se alimentavam, quer dizer, de tempos em tempos, matavam um cabritinho ou uma ovelha. Mas era um pouco raro, né? Comer carne. Era raro, exatamente. Muito raro. Da onde vinha a proteína? A proteína vinha da lentilha, Sim. do peixe. Vocês lembram que Jesus chamou pescadores, porque havia o chamado Mar da Galileia, que não é mar, que é uma grande lagoa que você seguramente já deve ter. Um grande lago. Um grande lago com peixes. Então, o peixe era uma alimentação importante para eles, além do peixe fresco, o peixe salgado e seco. Seco, que era importante para fornecer proteína. Aí a gente entende que a multidão, Jesus multiplica o quê? Peixe e o pão. Peixe e pão. Alimentação fundamental de proteína e carboidrato. Interessante, Murado. Olha só que, de repente, nós somos acostumados com o nosso arroz e feijão, entende? Essa coisa toda. De repente, você vê um povo que tem um hábito alimentar totalmente diferente, a base alimentar de sustento é a mesma, e eles, além disso, contavam com o leite também, não contavam? Exato. O vinho, não sei se contava. Vamos lá. O leite... Do leite se podia fazer a coalhada, né? Que é um alimento muito saudável. E, uma vez ou outra, a coalhada seca, que até hoje é um costume árabe, né? Aquela coalhada que se deixa coar e faz uma massa que é semelhante a um queijo. Então, isso também era a alimentação deles. E vamos lembrar do vinho. O vinho tinha... Pode falar. Não, porque... É difícil lá do Mediterrâneo, pegando a Itália e tudo mais, entende? Você se alimentar sem o vinho, até hoje, é coisa rara, né? O vinho faz parte, é o alimento também. O vinho é alimento. Então, o vinho então, tinha muitas parreiras, né, que estavam ali no povoado. Dessas parreiras, quando a uva estava madura, o pessoal
pisava, né? A tradição era pisar as uvas. Eu fiz isso já, viu, de pisar a uva. É mesmo? É muito interessante. Daí a fermentação, e quando a fermentação tinha alcançado um determinado estágio, coava e colocava nos chamados odres. Lembra que Jesus fala que tem que o vinho novo em odres novos? Por quê? Porque a fermentação do vinho não tinha terminado ainda. Então, à medida que a fermentação do vinho ia terminando, o odre, que era um recipiente feito com couro, normalmente de ovelha ou de gado, ela ia dilatando, sim, né? E por causa da fermentação. De maneira que, depois que terminava a fermentação, o odre já não servia mais para colocar mais vinho, então se colocava outro. Então se tomava vinho para as crianças, o suco da uva e a água. Ah, sim, então. Praticamente eles tinham a refeição básica, era completa do ponto de vista de carboidrato, do ponto de vista de proteína e fibra, né? Das frutas, exatamente. Agora, interessante é o óleo de oliva. Meu Deus do céu. A Bíblia fala, eu sou descendente de libanês, eu adoro azeite de oliva, né? Então, a oliveira é uma árvore milenar, até hoje lá próximo a Jerusalém dizem que... Monte das Oliveiras. Exatamente, e tem oliveiras que têm mais de 1000 anos, né? Ou até 2000 anos. Então, dali retirava a frutinha, né? E amassava também, e havia um processo de preparação, além das azeitonas. Eu nunca vi na Bíblia, não lembro de falar de azeitona, mas do azeite de oliva, sim, né? Eu creio. Eu também nunca ouvi falar de azeitona, mas certamente deve mascar alguma coisa, viu? Cântico dos Cânticos fala das olivas e da flor das oliveiras. Então, vocês imaginam, gente, o que era isso, a alimentação. E você pode perguntar, mas o que podia causar fome? Que é a ausência de alimentação. Então, nós... Estava lembrando agora, os filhos de Jacó, no mesmo tempo que emigrar para o Egito por causa da fome. Exato. E assim aconteceu toda a história de José do Egito, aquele problema todo que vivenciaram tão fortemente, e é toda a região dessa mesmo do Mediterrâneo, né? Então, você tinha momentos onde havia seca prolongada e o povo passava fome, não é? E também, com a dominação romana, uma parte da produção agrícola era destinada para os soldados romanos. Impostos. Os impostos, que não era só de dinheiro, era também da produção agrícola. Imagina, se a pessoa produz 20 quilos de cevada, ela tinha que destinar uma parte para o templo de Jerusalém. Sim, o dízimo. Isso, e a outra parte para os soldados romanos. Claro que isso fez diminuir a alimentação que o povo tinha acesso. E também é bom lembrar que quando o Império Romano se estabelece na Palestina, principalmente no norte, que é a Galileia, se destrói a pequena propriedade agrícola familiar e se começam a cultivar os grãos em propriedades maiores. Isso faz que parte da população perca a terra e tenha que trabalhar, por exemplo, na construção de Tiberíades, que é a cidade de Tibério, que está perto de Nazaré da Galileia. Provavelmente, José era carpinteiro, mas também agricultor, porque carpinteiro naquele tempo não sobrevivia só com madeira, não, né? De modo algum, né? Embora eu estava lendo uma vez que provavelmente ele tinha ajudado a fazer barco para São Pedro. Porque, afinal, o Lago de Genezaré não era tão distante. E como o marceneiro ou carpinteiro fazia de tudo, né? Não só móveis, mas a parte da casa, muitas vezes, era construída por eles, né? Então, a partir daí, talvez José tivesse trabalhado com Jesus, garoto ou jovem, até na construção de barcos, fica imaginando. Olha, então, gente, quando a gente sabe disso, a gente entende muitos textos da Bíblia. Você falou aí da multiplicação dos pães, sim, de pão e peixe. Vocês lembram que uma das aparições que está em Lucas 20, Jesus aparece aos discípulos, Lucas 20, João 21, sim, na beira do lago.
e pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Eles falam: não, nós tentamos pescar a noite inteira e não conseguimos. E aí pescam e se alimentam do peixe. O vinho é alimento cotidiano, mas também é a grande bebida da festa. Caná da Galileia, faltou vinho, né? Faltou vinho e acabou a festa. O vinho acabou a festa. Então, gente, é tão bonito a gente ver isso, como que o alimento na Bíblia é, em primeiro lugar, um grande dom de Deus. Por isso que nos salmos, nos cânticos, se agradece a Deus pelo fruto da terra. E é interessante porque todo sonho que eles têm de uma terra prometida é uma terra onde eles podiam plantar, podiam cultivar, podiam colher, podiam comer, né? Ou seja, no fundo, era o direito de viver. E agora vamos fazer ligação com Maria. É por isso que no Cântico de Maria, baseado no Cântico de Ana, se fala que Deus sacia de bens os famintos. Verdade. E despede os saciados. E também nas bem-aventuranças de Lucas 6, bem-aventurados os que têm fome, porque Deus vai saciá-los. Mateus já dá uma interpretação mais espiritual, fala de fome e sede de justiça. Lucas é mais pé no chão nesse sentido, que faz alusão. Gente, e a alimentação é um direito básico do ser humano, né? Ter o que comer para viver. Por isso que eu acho que esse tema da campanha da fraternidade desse ano, que não se esgota na Quaresma, é um apelo muito grande para nós, cristãos, para a gente contribuir da maneira que nós pudermos, pessoalmente, maneira comunitária, e também reivindicando para que haja apoio das prefeituras, do Estado e do governo federal para assegurar a população que mais precisa o essencial para se alimentar. Eu acho que é uma das coisas que fazem parte daquilo que se chama de desumano, de crueldade, não é mesmo? Aquilo que acontece no mundo todo, a gente vê na África, mas aqui no Brasil também demais, né? O desperdício que se faz, né? A necessidade de manter um preço no mercado, né? E a insensibilidade diante daqueles que não podem, né? Por que alimentos básicos, fundamentais do ser humano têm que ser tão taxados, têm que viver na dependência dos altos e baixos do mercado, né? Se for necessário, se joga fora, mas não se partilha. Então, são coisas que eu acho, né, Afonso Murada, muito desumanas, muito cruéis nesse sistema, nessa estrutura econômica do mundo, né? Que é um tal de mercado de ações em cima daquilo que vai se plantar daqui a 2, 3 anos. O mercado futuro das commodities. O mercado futuro das commodities, e já vem o preço estabelecido, né? Já vem qual vai ser o orçamento, tudo isso feito menos com a preocupação de colocar um prato de comida na mesa de cada ser humano. Ou um pouco de leite para cada criança. Essa preocupação não. A preocupação é industrializar, criar um grande mercado, oferecer toda a sorte possível nos supermercados. E a gente fica pensando na casinha de Nazaré. Que eu acho que Nazaré era um pouco urbana e um pouco roça, né? Era um pouco roça e um pouco urbana. Um pouco dessas duas situações de vida. E essa vida simples, que não era absolutamente de miséria nem de pobreza, era digna. Agora, na Palestina, os famintos também eram aqueles que eram desprezados por causa das doenças. É verdade. Quer dizer, um cego, ele não podia trabalhar. Ele era tido como alguém abençoado por Deus. Por isso que Jesus cura os cegos. É trazê-los de volta à dignidade humana. Um paralítico, como é que ia trabalhar? Não tinha, além de ser taxado como alguém que teria recebido a maldição de Deus. Então, o paralítico, o cego, os doentes que tinham doença de pele, né? Que os leprosos, coitado, leprosos. Né? O leproso então, era esses condenado. Padeciam mais a fome. E também os órfãos e as viúvas. Por que na Bíblia tem esse olhar especial para o órfão e para a viúva? Porque a família era patriarcal. Então, se o pai morresse, que era o chefe da família, a coitada da mulher
não podia voltar de novo para a casa do pai e da mãe. Ela ficava desprotegida. Ela tinha que sobreviver com a caridade dos outros. A mesma coisa a criança que perdia o pai e a mãe. Então, eles estavam mais sujeitos à fome do que os outros. Por isso que também é muito bonito a gente observar isso. Havia uma cooperação muito grande entre o povo de Israel. Quando Jesus fala dos 3 atos de caridade, não é? Dos 3 grandes atos, e aí a oração e a esmola é um deles, a esmola significava compartilhar o que a pessoa tinha, não era só dinheiro. Então alguém tinha um pouco mais de pão, compartilhava com o outro. Muito parecido com situações que até hoje a gente vê nos povos indígenas, Sim. no povo da roça, no Brasil, né? A pessoa colheu o milho e fez o fubá. Ela não guarda o fubá só para ela. Ela vai, reparte entre os vizinhos, faz um bolo gostoso, vai e reparte. Então, também a partilha é um grande sinal da bênção de Deus. Por isso que nos Atos dos Apóstolos se retoma aquele texto de Deuteronômio que diz que entre eles não havia necessitados. Né? E você lembra também, Afonso, uma coisa muito importante, né? Como que a comunidade cristã, as primeiras comunidades cristãs, elas tinham um cuidado especial com as viúvas. Né? É tão bonito ver isso que elas acabaram constituindo quase que uma primeira associação, uma primeira ordem dentro da comunidade cristã, ou seja, elas não vão passar fome. Né? A comunidade vai repartir, vai partilhar, vai ajudar. Há coisas assim que nós perdemos, evidentemente. Né? A gente hoje tem N organizações que procuram cuidar disso e daquilo, e muitas vezes dão conta do recado, mas essa dimensão do imediato, do humano, do direto, do encontro, né? Eu ainda vivi algo assim, né? Na roça você matava aí uma leitoa, é mesmo. Não tinha geladeira, não tinha nada, o jeito era distribuir quanto antes. Né? E era uma festa para a vizinhança toda, porque cada uma pegava um quarto, pegava um tanto. São coisas que o mundo urbano se torna bem mais indiferente, a não ser que seja provocado a uma vida fraterna, a uma vida de comunidade. Caso contrário, é a triste lei do cada um para si. E como é importante a gente retomar isso, sabe? Esses momentos comunitários, esses momentos de partilha. Eu gosto tanto quando a gente vai nos encontros, que as pessoas, cada um traz alguma coisa, né? Sim. E como é bonito ainda ver que alguém diz assim, esse bolo fui eu que fiz, né? Esse pão eu aprendi a fazer. Então, quando a gente também traz alguma coisa que a gente fez. E eu quero também lembrar você que está acompanhando a gente, a importância da agricultura familiar e da economia solidária. Se você puder, procura na sua cidade aqueles pequenos produtores que, na grande parte das vezes, produzem sem veneno. Compre deles, porque você vai fazer uma linha direta entre quem produz e quem consome. A valorização do consumo consciente, que é, como você falou, evitar o desperdício, não comer porcaria de produtos industrializados que não fazem bem à saúde da gente, e valorizar a agricultura familiar. Você sabe que grande parte da produção de arroz e feijão no Brasil é da agricultura familiar, né? São pequenos proprietários. Sim, sim. O agronegócio produz grãos em quantidade, principalmente para exportação. Exportação e nada mais. Mas a farinha, o arroz e feijão, em grande parte, vem da agricultura familiar. Então, vamos valorizar a agricultura familiar na sua cidade, na comunidade eclesial. Né? Às vezes você tem ali eu já vi isso e gostei tanto disso. Todo domingo na missa de manhã, antes e depois da missa, vem algumas famílias trazendo a sua produção para vender. Então o pessoal que vai da igreja compra a produção deles. Quer dizer, faz bem para quem compra, faz bem para quem consome. Se a gente pudesse voltar, entende, um pouquinho a valorizar exatamente isso, para escapar dessa roda gigante que evidentemente se transformou todo o comércio de alimentação, mas seria bom demais exatamente por isso, novamente, não se trata apenas de plantar, colher e comer, se trata também de se relacionar. Isso. Né? E se trata de se encontrar, se trata de uma base em que eu sei
É que aquilo que eu estou fazendo, eu vejo em algumas casas, o quintalzinho que eles têm, eles plantam algum alface, plantam alguma coisinha. Isso é tão importante, né? E perceber novamente como que Nossa Senhora viveu essa vida simples, junto com o seu José, junto com o menino Jesus. Certamente os três trabalhavam, seja na plantação, seja dentro Você de está falando uma casa. coisa interessante, que uma das funções das crianças era cuidar da criação. Então. Era levar as coisas para comer para os cabritinhos. Uma ou outra família tinha algumas galinhas. Então, era parte da função das crianças. Tomar conta dos bichinhos. Sim. E buscar água no poço também. Então, isso aí fazia parte da rotina, né? E às vezes a pessoa fala, nossa, até outro dia a pessoa fala, nossa, mas Jesus perdeu tanto tempo. Eu falei, absolutamente. Ele estava encarnando a nossa vida, encarnando a nossa existência, para dizer que a existência é bonita, a vida é bonita, essa rotina do dia a dia é abençoado por Deus, não é só pregando, fazendo milagre, entende? Mas essa rotina, amanheceu, fazemos isso, fazemos aquilo, até o entardecer, e nessa rotina a gente se relaciona, a gente se ama, a gente se ajuda, a gente se cuida, né? Isso é redenção, né? Isso é libertação, isso é humanização. E nós precisamos resgatar o valor simbólico que tem a alimentação. A gente comer junto, sabe? Comer devagar, saborear. A cultura do fast food, do comer rápido. Você come uma comida que é feita com muita rapidez e que é consumida rapidamente. A gente tem que E com o celular ligado ainda, hein? Então, sabe? Então, há um prazer, uma alegria em cozinhar. Uma coisa é quando as mulheres eram obrigadas a cozinhar. Sim. Né? Hoje, o cozinhar também tem uma dimensão bonita de comunhão com a natureza e de personalizar, né? Quer dizer, cada pessoa, homem ou mulher, põe um tempero que é diferente, que não é igual. Sim. Né? Dá um sabor à comida, vai sentindo o cheiro, o odor. Como isso é bonito. A gente consumir produtos de boa qualidade, de preferência sem veneno, e fazer a comida, saborear a comida e agradecer a Deus, a quem trabalha na agricultura e a quem fez a comida. Isso falta tanto, né? A gente senta-se à mesa, absolutamente, não diz um muito obrigado, nem a Deus, nem a ninguém, nem a quem cozinhou. Né? Como o Papa disse, seria tão gostoso que dentro de casa houvesse sempre um muito obrigado. Né? Lembra isso? Isso. Aquelas palavras que fazem que a gente percebe o serviço que está sendo prestado. Sabe o que, já terminando quase a nossa conversa, eu acho que está faltando assim algum título a Nossa Senhora. Ainda não existe Nossa Senhora da Cozinha, viu? Eu não conheço. Ah, legal. Não, tem. Há títulos que nós não temos ainda, porque você imagina, havia uma Nossa Senhora socando grão, havia uma Nossa Senhora cozinhando, assando pão, né? Nossa Senhora do pão, Nossa Senhora até da cevada, como você dizia, que eu não estava atento a essa questão, que não era só de trigo que se fazia o pão, né? Talvez o trigo fosse raramente. O trigo, exato. A cevada era o alimento dos pobres mais. Né? Exatamente. E tudo isso é fazer parte de uma vida normal, natural e plenamente humana, né? E para mim o que me chama a atenção é que a gente vê aquelas famílias que se reuniam em qualquer momento, né, para comer, era um momento de orar também, era um momento de agradecer, era um momento de louvar a Deus, e era um momento talvez do bate-papo, da troca de ideias, né? De contar as histórias, de recordar a ação de Deus junto do povo, né? Não havia televisão, não havia rádio, não havia livros. Então, a única forma era contar um para o outro as memórias que trazia consigo, né? E eu ainda tive um pouquinho disso, meu avô me contava um mundo de histórias, eu ficava assim embevecido de ver quanta história. Ele tinha verdadeiras novelas na cabeça que ele ia contando aos pouquinhos, né? Ricardo, Coração de Leão, e ia por aí afora, ele contava os Cavaleiros da Távola Redonda, e vai. Eu acho muito interessante. Hoje a gente tem dificuldade de vivenciar talvez um pouco mais essa dimensão que você fala, é alimento, né? E é interessante porque não se trata de alimento para o corpo, é um alimento para o ser humano inteiro. Para o ser humano inteiro.
alimentava a vida da gente. Afonso, muito obrigado, viu, por essa partilha, coisa boa demais a gente conversar sobre isso. E não esqueça, a campanha da fraternidade é campanha de saciar a fome e não de passar fome. Então, que a gente tenha essa sensibilidade, essa preocupação constante. Ao meu lado, junto de mim, perto de mim, ninguém jamais vai passar fome. Eu terei a mão estendida para ajudar quem quer que seja. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Nossa Senhora do Magnífica, que ela nos abençoe, nos acompanhe e olhe principalmente pelos famintos, pobres e necessitados. Até a semana que vem, se Deus quiser.